Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um Emerson BR monta o seu PC, né? O computador já está aqui do meu lado, esse aqui veio de muito longe, né? Eu moro em São Paulo e esse computador veio lá de Sergipe, né? O computador da Adriana. Ela confiou mandar esse computador para mim, é a primeira vez que eu aceito esse tipo de serviço, né? Até porque tem problemas com o transporte, né? É arriscado o correio derrubar a caixa, né? Enfim, manda o computador, as peças tudo perfeito, chega aqui e acaba alguma coisa danificando, então vai ser prejuízo para a pessoa também aí que está enviando essas peças, né? Então a Adriana confiou no meu trabalho, enviou o computador completo para que eu possa fazer toda a montagem, organização dos cabos, né? O cable management, instalação de software, no caso também instalação do sistema operacional, instalação de alguns jogos também que o marido dela gosta de jogar, né? Então vou dar uma geral total aí no computador. O gabinete é o Cosmos SE, muito bonito por sinal, né? Tem essas alças aqui tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, para você carregar é bem mais fácil, né? Bem resistente também, né? Essa parte aqui não precisa ter medo na hora de você segurar o gabinete pela alça, né? E ele é um gabinete bem bonito, dá para fazer uma boa organização, né? E a configuração dela é bem top também, é o i7-4790, a Sabertooth Z87, né? Placa-mãe muito linda por sinal. A fonte nada mais nada menos do que um AX860i, uma fonte com certificação 80 Plus Platino, né? Inclusive essa fonte aqui já é uma fonte nova. A outra fonte que também é o mesmo modelo dela apresentou defeito, ela enviou para a empresa que ela comprou e eles trocaram a fonte de alimentação para ela. É uma fonte muito top, porém também pode apresentar defeito, beleza? Bom, então é isso. Acho que do restante das configurações, um leitor e gravador de DVD simples, né? Leitor óptico, um HD de 2 TB, uma memória simples aí de 8 GB da Corsair, modelo velho, né? Modelo sem dissipador, tá? E não se esquecendo da placa de vídeo é uma GTX 760 da PNY. Ela não enviou aqui no gabinete porque eu pedi para que ela enviasse uma caixa separada para não correr o risco da placa de vídeo acabar quebrando o slot PCI Express durante o transporte, né? Há muita trepidação da placa, né? E pelo posicionamento que ela fica, o peso dela e essa trepidação durante o transporte pode ocasionar aí ao dano físico do slot PCI Express. Então eu pedi para que ela tirasse a placa de vídeo do slot, colocasse uma caixa, né, bem embaladinho também, para que não corresse o risco de estourar o slot da placa-mãe. E se você não sabe, qualquer fabricante, né, de placa-mãe não dá garantia se houver dano físico em qualquer componente da placa-mãe, né? Se você alterou algum componente ou se você danificou, quebrou o slot, qualquer parte da placa-mãe, a garantia não cobre isso. Então é importante você, se for enviar o seu computador ou se for comprar o computador completo, né, de alguém ou de alguma empresa, que você verifique isso também, né, essa questão deles enviarem com a placa no slot ou não, né. É claro que não são todas as placas que são pesadas suficientes para quebrar durante o transporte. Também não é toda vez que um computador é transportado que vão transportar de qualquer jeito. Mas pode haver, né, qualquer problema aí durante o transporte e você acabar ficando num prejuízo caso não tenha seguro para cobrir isso, beleza? Bom, então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Adriana por estar confiando no meu trabalho, né, por ter confiado em enviar todas as peças para mim. Como eu falei, é a primeira vez que eu aceito isso, porque pode acontecer problemas durante o transporte, né, o prejuízo ser maior. Tem a questão do frete também, que no Brasil o frete não é barato, né, além de ser um frete caro, não é tão seguro assim, né, pode acontecer problemas durante o transporte, danificar, enfim. Então é a primeira experiência que eu estou tendo, recebendo um computador de tão longe, né, veio de Sergipe. Vou fazer um ótimo trabalho aqui para a Adriana, para o esposo dela, para que eles possam receber, quando o computador for voltar para eles, um trabalho muito bem feito. Beleza? Bom galera, então estamos aqui em andamento ainda na montagem, né? Já está meio caminho andado. Percebam que os cabos tá passadinho aqui, ó, da fonte de alimentação, né? O cabo PCI Express aqui passando pela parte da frente, ao invés de amarrar ele passando por aqui, né? Tá passando ali pela parte de trás, né, do gabinete, né? Pode ser colocado de duas maneiras. Eu posso tanto
prender esse cabo passando pela furação ali de uma forma que ele fique forçando a placa para ela ficar sempre retinha, né? Ou eu poderia passar ele aqui pela frente mesmo, mas ele vai ficar exposto, né? Aqui fica um pouco mais organizado, né? E dá para usar um enforca-gatozinho aqui, por exemplo, para ele ficar sempre fixo aqui. Ou então, dá um jeitinho ali de deixar ele amarrado para ficar mais bacana, beleza? Bom, como ela usa cooler box, não tá perfeito aqui, né? Isso aqui eu ainda vou arrumar, vou deixar ele bem bonitinho. Vou tentar colocar um paracorde preto para não ficar esse fio verde, amarelo e preto e azul aparecendo, né? O paracorde preto vai meio que camuflar aqui, porque a maioria das cores que tá nesse gabinete é preta. A maioria não, né? Praticamente o PC inteiro é preto. Placa-mãe bem bonita, né? Tem essa parte de... Ela tem o backplate preto, tem essa capa de proteção dela preto também, então é bem bonita a placa-mãe, show de bola. Bom, os conectores do painel frontal, né? Tem aqui o power, reset, o speaker, power LED, etc. estão aqui. Aqui conectei um fã do painel frontal, né? Que tá aqui, são dois fãs de 120 mm. Aqui foi conectado aí a USB, né? Frontal, mais um fã. Esse fã que tá aqui seria o fã do teto, né? Que esse já é 140 mm. E aqui por último o conector de áudio, né? O HD áudio. Aí, beleza? Bom, uma coisa que eu achei bem complicada nesse gabinete, e também por conta da placa-mãe, é o USB 3.0 frontal, que ele é encaixado na lateral ao invés de ser aquele encaixe por cima. E esse gabinete, como ele é um pouco apertado, né, na parte de colocar a placa-mãe, vocês percebem que aqui ó, a placa-mãe é do tamanho ATX, praticamente só mais 2 dedos que dá para colocar ali de placa-mãe, ou que sobra, né, no caso. Então, se uma placa-mãe for aquele padrão ATX, já não dá para colocar nesse gabinete, né? Então, acabou passando um pouco aqui, ó, o USB 3.0, e ele vai ter que ficar dessa forma, porque se eu for dobrar demais, pode até atrapalhar no desempenho aí quando estiver utilizando algum dispositivo USB 3.0, tá? Bom, aqui em cima tem um conector que conecta um fã bem pequenininho que está bem aqui dentro, né, que é da própria placa-mãe. Conector EATX ou EPS 12 volts de 8 pinos. O conectorzinho aqui do fã do cooler, né, do processador. Tem mais dois conectados, que é o fã traseiro e o fã frontal do gabinete, beleza? Bom, espaço para o HD, né? Tem duas baias, ela removeu as outras baias, né? Que dá para colocar aqui. E esse espacinho aqui que fica aberto é justamente para colocar uma placa de vídeo maior, né? Se for uma G1 Game, por exemplo, que tem 30 centímetros, cabe tranquilamente, não vai atrapalhar porque tem esse espaço entre a baia do HD, né? E é possível colocar mais dois HDs aqui embaixo também. O que eu achei interessante é que essa baia de HDs, ela tem um espaço aqui na parte de baixo dela, ó, que você consegue colocar um SSD de 2.5 polegadas ou um HD de 2.5 polegadas, né? De uma maneira mais simples de entender, um HD de notebook. E a baia aqui de baixo, a mesma coisa. Deixa eu tirar ela aqui, que ela não tem nada mesmo. Olha lá, ó. Esses são os espaços, né, para você colocar aí um HD de 2.5 ou um SSD de 2.5 polegadas. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como que tá ficando a parte traseira da organização dos cabos. Bom, aqui é a parte traseira, né? Foi colocado as abraçadeiras aqui no EATX 12 volts, o conector de 3 pinos também do fã, né? Todo amarrado aqui bonitinho e seguindo aqui, né? O problema é que alguns cabos são maiores do que os outros, então na hora de amarrar não tem como você deixar os dois perfeitos, né, na mesma linha assim. Esses aqui que são mais grossos, por exemplo, ó, que é do HD áudio e do USB, não dá para você dobrar, né? Se dobrar pode até danificar o fio por dentro. Então tem que deixar ele fazendo essa volta longa aqui, né, para não dobrar ele tanto. Se dobrar demais, pode danificar
o cabo, né? Por isso que ele está dessa forma. E aqui que o cabinho é mais fininho, que é a sobra, a gente coloca não um enforca-gato, né? Mas utilizou aquele aramezinho que vem, ele é só encapado com plástico, mas colocou ele ali para não precisar apertar com a abraçadeira, né? Apertar muito o cabo aí, tá? Bom, então aqui para finalizar, vai ser colocado de uma maneira correta aqui esse cabo SATA de alimentação, né? O Molex de 4 pinos também foi necessário utilizar. Olha só, sobrou 3, né? Mas fazer o que, né? Teve que utilizar para poder conectar aqui os fãs não, o LED dos fãs frontais, que é na cor azul, né? Você aperta o botão aqui e acende o fã dos coolers frontal do gabinete, né? Bom, então por enquanto é isso. Vou terminar aqui de finalizar e aí eu mostro para vocês quando ficar tudo prontinho como que vai ficar, beleza? Bom, galera, então está aí o computador da Adriana finalizado. Como eu falei, ó lá, coloquei o paracord nos cabinhos do cooler, né, do CPU cooler. E vocês não veem mais aí aquele monte de cabinho colorido, né? O paracord ficou um pouco pequeno, ficou um pouco curto, né? Então acabou ficando só essa parte aqui aparecendo, mas ficou uma visão bem melhor do que estava, né? Com aquele fios tudo colorido, originalmente aí do Cooler Box da Intel. Beleza? Então tá aí, GTX 760 da PNY, né? Modelo referência. Temos aí uma Sabertooth Z87, placa-mãe muito bonita. O i7-4790K é o processador que está equipado nessa máquina. Um módulo de 8 GB de memória RAM DDR3 de 1600 MHz, né? Pode colocar mais 3 slots ali, ó, totalizando aí no total 32 GB, se for necessário colocar, né? Como opcional, futuramente pode ser instalado aí um SSD para ajudar na inicialização do sistema e deixar o sistema bem mais rápido, né? Trocar a placa de vídeo se houver necessidade para rodar os jogos ainda com um gráfico melhor e um FPS maior, né? A fonte de alimentação, a Corsair AX860i, excelente fonte de alimentação, suporta aí até placas dual GPU, né, que tem um consumo bem elevado de energia, tá? E o gabinete Cosmos SE, um gabinete muito bonito, muito bacana de montar, né? Como eu mostrei alguns detalhes para vocês. E é isso, galera. O computador está montado. Se esse for o primeiro vídeo que você assistiu, acompanhe os outros episódios, né? Vou deixar o link na descrição aí dos outros computadores para que você possa ver também aí os outros trabalhos que eu venho fazendo aí montando computadores, beleza? Então é isso, agradeço quem assistiu até aqui, grande abraço a todos e valeu, até a próxima!